vocês? Estou vindo aqui hoje no meu canal para começar mais um assunto muito interessante, que seriam os números complexos. Só que em vez de começar já dando a matéria, te ensinando aquela história do i igual a raiz de menos 1, a trabalhar a forma algébrica, trigonométrica, eu resolvi dar um passo atrás. Lembrar da época que eu era aluno e quando eu aprendi essa matéria, do que se passou na minha cabeça, do que quase me afastou dela. Isso acontece muito na matemática, na verdade. Aprendemos as coisas sem saber às vezes as reais motivações, parecem fórmulas mágicas que eu tenho que decorar e que acabam afastando a gente do verdadeiro sentido da matemática, que é a compreensão, né, de tudo que eu estou estudando. Eu tenho que entender por que aquilo é ensinado e para que aquilo é útil. Então estou chamando essa nossa aula de números complexos, aula 0, porque eu quero te explicar muito rapidamente mesmo o porquê da utilização dos números complexos, na verdade, o porquê da necessidade deles, o que é o mais importante. Muita gente acha que os números complexos começaram a ser estudados devido a equações do segundo grau. Porque quando você estuda as equações do segundo grau, hoje em dia a gente sabe o seguinte: ou ela tem duas raízes reais e diferentes, ou duas raízes reais iguais, ou ela não possui raízes reais. E quando eu extrapolo o meu estudo, vou para os complexos, eu sei que nesse caso, de quando não tem duas raízes reais, ele tem duas raízes complexas. Mas se engana quem pensa que o estudo dos complexos começou assim, porque lá no passado considerava-se apenas que essas equações não tinham raízes e acabou. Ou elas tinham duas reais ou não tinham. Da onde surgiu a necessidade de se entender os números complexos? Na verdade, foi de equações desse tipo aqui, que são equações do terceiro grau incompletas. Um x ao cubo mais um bx mais c igual a zero, com coeficientes pertencentes aos reais não nulos. Só não pode ser zero aqui nem aqui, tá? Então, quando começou a se estudar isso, alguns séculos atrás, né, não tão longe assim, um matemático chamado Cardano foi quem divulgou o método. Porém, outro matemático, Niccolo Fontana, que na verdade era chamado de Tartaglia, isso aqui quer dizer na verdade gago, tá? Por ele ser gago, que inventou esse método. Era comum há um tempo atrás, na matemática, eles proporem desafios uns aos outros. E à época, muitas equações do terceiro grau eram propostas e o Tartaglia resolvia todas. Ele tinha um método que ele guardou as 7 chaves, ele não liberou. E esse método, depois de um tempo, né, de muita conversa vai, conversa vem, o Cardano resolveu pediu a autorização dele, né, foi autorizado a divulgar, disse que colocaria o nome dele, mas não colocou. Cardano era conhecido por ser um matemático de poucos escrúpulos, vamos falar assim, tá? Então, esse método que aparece aqui embaixo, eu peço que você deixe aí nos comentários, se você quiser que eu prove ele, que isso já tem a ver com polinômios, com a matéria que vem depois. Ele é um método que serve para o seguinte, para encontrar uma raiz alfa dessa equação do terceiro grau que seja real. Então, o Cardano, o Tartaglia melhor, provou que toda equação do terceiro grau tem uma raiz que obedece a esse somatório aqui, essa soma dessas duas raízes cúbicas. Bom, então vamos ao nosso exemplo. X ao cubo é igual a 15x mais 4. Para deixar essa equação aqui com aquele formato, eu apenas vou jogar o membro direito para lá. Então, eu vou ficar aqui com o seguinte, ó, x ao cubo menos 15x menos 4 é igual a zero. Então, agora, essa equação que eu estou te apresentando está exatamente nesse formato aqui, onde claramente para a gente, bem fácil de ver, o meu coeficiente b vale menos 15 e meu coeficiente c, que é o termo independente, vale menos 4. Tá aí. O que eu quero que você veja agora é o seguinte, que essa equação tem uma raiz que é muito simples, é até inteira, por inspeção mesmo, por tentativa, que é o seguinte: se eu pego o número 4 e jogo nela, x igual a 4. Vou jogar aqui. Tá, então eu vou ficar com 4 ao cubo, menos 15 vezes 4, menos o próprio 4. O que isso aqui vai gerar no final das contas? 4 ao cubo é 64. 15 vezes 4 são 60. Menos 4. Então, 64 menos 60 dá 4. 4 menos 4 deu 0. Quer dizer o seguinte, quando eu atribuo um valor ao x da minha equação e dá 0 do outro lado, esse valor é uma raiz. Então, significa que esse valor aqui de cima, que eu atribuir, é uma raiz. Tá certo aí? Então, beleza? Agora que eu sei que esse x igual a 4 é uma raiz, eu vou tentar usar aquilo que Tartaglia inventou, que Cardano divulgou, que é essa formulazinha daqui, de Cardano-Tartaglia. Então, no lugar do c, eu jogo menos 4 e no lugar do b, eu jogo menos 15. E vamos ver o que vai acontecer. Vai ficar assim, alfa é igual a raiz cúbica de. No lugar do c, eu jogo menos 4. Então, vai ficar menos 4, dá 4. 4 sobre 2, 2.
No lugar do C eu jogo menos 4. Então, menos 2 ao quadrado dá 4, não dá? Então, isso aqui dá 4. E menos 15 sobre 3, menos 5. Menos 5 ao cubo dá menos 125. Menos 125 com 4 dá menos 121. Então, aqui vai ficar 2 menos a raiz de menos 121. Aí eu fecho aqui o meu primeiro radical cúbico aqui, né? Aí vem aqui mais, e o outro radical que aparece só muda esse sinalzinho do meio, ó. Repara, é a única coisa que muda. Então, 2 mais a raiz de menos 121. E chego nesse resultado aqui, que segundo o Tartaglia é um resultado real. E ficou estranha a situação, não ficou? Pelo menos naquela época ficaria estranha. Por quê? Por um lado, eu sei que a raiz real dessa equação aqui, que eu conheço, é o 4. Por outro lado, se eu aplico o método de Tartaglia, eu chego nisso daqui. E ele afirma que isso aqui é um número real. Mas peraí, para isso ser um número real, eu tenho um obstáculo primordial aí primeiro. Que esse cara deve existir, para que esse resultado dê real. Então eu já passo a questionar essa não existência dos chamados números sofísticos à época. Tá? Então a gente vai questionar essa não existência. A gente tem que pensar se esse número existe ou não. E ainda mais, como que esse negócio todo vai dar 4? Compreendido? Então é isso, basicamente. Nesse momento, observando esse tipo de situação, que surgiu a necessidade do estudo dos números complexos, que basicamente, falar de uma forma bem simples para vocês, o básico mesmo, é entender que essas raízes existem, raiz de número negativo. Tranquilo? Por que eu botei esse nomezinho aqui no quadro, Bombelli? Ele foi o primeiro a fazer uma proposta que foi a seguinte: pô, será, gente, que eu não posso olhar para esse negócio todo que apareceu aqui como sendo um A mais um A menos um raiz de B, e olhar para esse outro negócio que apareceu aqui como sendo um A mais raiz de B? Será que isso é possível? E olhando para isso, desse jeito, a coisa acaba deixando de parecer tão absurda, segundo Bombelli, porque esse cara cortaria com esse e a minha resposta dá um número real. Foi o que o Bombelli pensou. E esse foi o ponto de partida para a gente começar a escrever os complexos de uma forma diferente. Passou um pouquinho o tempo, começou a se chamar a entidade complexa, o I, né, colocar aqui para vocês, ó, de raiz de menos 1. E essa equação, vou dar um pulinho aqui porque o nosso interesse hoje é histórico, não polinomial, foi visto o seguinte, que se eu pego isso aqui, 2 menos a raiz de menos 1, que é o I, e elevo ao cubo, o meu resultado vai dar exatamente isso que está aqui dentro. Beleza? Então a raiz cúbica disso daria quanto? 2 menos I. Tá? Não espero que ninguém faça a conta agora, apenas acompanhe meu raciocínio. E já foi visto também, como aqui só muda o sinal, que este carinha que aqui aparece, na verdade, o dentro da raiz, nada mais era que 2 mais i ao cubo. Tá? Se 2 mais i ao cubo está dentro de uma raiz cúbica, eu vou cortar. Então isso aqui, na hora que eu calcular a raiz, vai ficar quanto? 2 mais i. Então, desse jeito que resolveram agora explicitar e escrever os números complexos, o menos i corta o i, olha quanto está dando essa soma, 2 mais 2, 4. Então, na verdade, esse foi o caminho, né, o roteiro histórico para o estudo dos números complexos. A resolução de terceiro grau, de equações de terceiro grau incompletas. Onde, por um lado, por tentativas ou por outros métodos, eu chegava a alguma resposta, e eu tinha o método de Tartaglia que tinha que ser confrontado em relação àquela resposta. Como que eu faço para associar essa resposta que eu descobri ao número que foi encontrado pelo método de Tartaglia, que por vezes continha raízes de números negativos? Apenas considerando que aquilo exista, e aquilo existindo, começando a dar um nome àquilo e a calcular. Compreendido? Então esse basicamente foi o roteiro do surgimento dos números complexos, e hoje tem uma vasta gama de aplicações. Tranquilo? Então fiquem de olho para as próximas aulas, onde eu vou começar a abordar a parte teórica mesmo da matéria. Porém, eu achava que era necessário esse momento para que você não entre numa matéria achando que o I vale raiz de menos 1, que você tem que decorar esse negócio e seguir em frente. Ok? Então, grande abraço a todos e até a próxima.